Vamos ao primeiro exercício de vestibular. A reação termita é um processo altamente exotérmico, ou seja, libera calor, no qual o alumínio metálico reage com óxido de ferro 3 para produzir ferro metálico e óxido de alumínio. Essa reação é utilizada em aplicações de soldagem para unir trilhos ferroviários, entre outros usos. A equação química não balanceada que representa essa reação é... Então, ele já me informou que a equação não está balanceada, ou seja, teremos que balancear. Tá? Balanceando corretamente a equação química, qual é a coeficiência do alumínio? Ele quer justamente que você faça o balanceamento. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Ele quer de quem, gente? Ele quer apenas do alumínio. Então, se ele quer do alumínio, tá fácil, porque olha aqui. Corre na setinha. A setinha que separa o antes do depois. Olhando aqui, você só tem no lado do produto. Você só tem uma fórmula com alumínio, que é essa aqui, ó, que não está balanceada. Do outro lado, acha a fórmula onde tem alumínio, que também é uma fórmula só, não é? Você não precisa balancear a equação toda nesse exercício. Por quê? Porque você ganha tempo, tá? E você precisa diminuir o tempo, já que você sabe como que resolve isso aqui, você precisa só do alumínio, você diminui o tempo dessa e ganha tempo nas outras mais difíceis. Então, você tem que ser estrategista na hora de responder a sua prova lá no seu concurso ou no vestibular. Então, dá uma olhada aqui. Do outro lado, eu tenho quantos alumínios? 2 alumínios. Só tem alumínio aqui, não é? Então, do lado de lá, eu tenho apenas 2 alumínios, certo? Então, do outro lado, eu tenho que ter quantos alumínios? 2 também. Então, eu coloco aqui, ó, o 2 antes da fórmula do alumínio. Passou a ter 2 alumínios antes e tem 2 alumínios depois. Então, balanceando corretamente a equação química, qual o coeficiente estequiométrico do alumínio? Letra B é a alternativa correta. Próximo. Em uma siderurgia, o ferro metálico é produzido a partir da hematita, um minério que contém óxido de ferro 3 misturado com impurezas não reativas. O processo de produção envolve a redução do óxido de ferro 3 pelo monóxido de carbono, segundo a equação química balanceada. Aqui ele já colocou para mim a equação balanceada, linda, maravilhosa. Que bom! Então aqui, ó, você pode observar que é 1 mol, se não tem nada é 1, certo? Coloca umzinho aqui atrás dele. 1 mol de Fe2O3 que reage com 3 de monóxido de carbono e forma, que é a flechinha, que forma 2 mols de ferro com 3 mols de óxido de carbono. Suponha que a carga do minério contém 80% de óxido de ferro 3 e 20% de impurezas inertes. Tem a massa molar de quê? Qual é a massa de minério necessária para produzir 56 kg de ferro metálico, considerando que o processo é 100% eficiente? Bom, pessoal, vamos resolver isso agora. Vamos lá. O que ele quer? Ele quer qual que é a massa de minério necessária. Então, ele quer a massa necessária de Fe2O3. Se ele pede massa, ele quer grama ou em quilo. Olhando nas alternativas, ele quer em quilo. Só que na química, nas fórmulas químicas, a gente sempre utiliza em gramas, certo? Uma massa de ferro de 56 quilos. Então, vamos lá. Quem que eu vou precisar da reação química? Eu tenho aqui o óxido de ferro 3 e ferro, certo? Então, eu vou lá na reação química e vou circular o que eu vou precisar para resolver o que o exercício pediu. Circula aqui, ó, óxido de ferro 3, isso aqui eu vou precisar, que vai formar o ferro. Quantos mols? 2. Então, eu possuo esses dois, certo? Se eu possuo esses dois, eu já sei a proporção molar. Eu sei que, olhando a reação química, de Fe2O3 é utilizado 1
mol para formar quantos mols de ferro? É formado 2 mols de ferro. Então, eu tenho uma razão estequiométrica. Eu sei que 1 mol do óxido de ferro forma 2 mols de ferro. É isso que a gente tem que ficar atento. Beleza. Como ele quer a resposta final em gramas, vamos trabalhar tudo em massa. Como que eu faço isso? Eu posso trabalhar tanto só em mols quanto só em massa. É só usar as massas molares para fazer isso. A massa molar é a ponte para que eu consiga passar de massa para mol ou de mol para massa, tanto faz. Aqui nesse caso aqui, ó, 56 gramas. 56 gramas de ferro, isso equivale a quanto em massa? Em gramas. Equivale a 56 vezes 10 ao cubo gramas. Concorda comigo? Beleza. Olhando aqui na fórmula química, eu sei que eu vou precisar da massa molar do Fe2O3 e também a massa molar do ferro, não tem o que calcular, é só olhar lá, 56, tá? Vamos calcular aqui a massa molar do óxido de ferro 3. O óxido de ferro vai ficar 2 vezes a massa atômica do ferro é 56, mais 3 oxigênio, então vai ficar 3 vezes 16. Vai fazer a continha, nós vamos encontrar o valor de 160 gramas por mol. Em relação ao ferro, gente, em relação ao ferro, vocês estão vendo que são 2 mols? Então, o que eu vou ter que fazer? A massa molar do ferro aqui embaixo, vou colocar assim, ó, equivale a 56. Só que não são 2 mols, então vai ficar 56 vezes 2, para ser a proporção estequiométrica certinha. Ficando, então, 56 vezes 2, isso vai dar 112 gramas, tá? Então, aqui ficou para 1 mol. 1 mol. O que eu vou fazer agora? Olhando essa razão aqui em cima, o que eu vou fazer? Vou montar uma regra de 3 para massas, assim, ó. Fe2O3 e o ferro do outro lado. Quanto é a massa de ferro, de óxido de ferro necessária? É 1 mol só, não é? O que você achou para cada 1 mol? 160 gramas. 160 gramas forma quanto de ferro? 1 ferro é 56. 2 mols de ferro é 112. Então, você vai colocar aqui 112 gramas. Tá vendo? Você pode trabalhar mol ou gramas. Aqui, ó, a massa molar que você achou do óxido de ferro, 160 gramas. Aqui, forma 2 mols de ferro. 1 mol de ferro, 56. 2 mols de ferro, 112. Por isso que aqui ficou 112. Aí que vem o que ele quer, a gente vai calcular agora. Ele quer que você calcule qual que é a massa em quilos de óxido de ferro. Primeiro, nós vamos achar em gramas. Vai colocar aqui, ó, X, é o que ele quer, para formar quanto de ferro? 56 quilos, que é a mesma coisa que 56 vezes 10 ao cubo gramas. É isso? Vai multiplicar cruzado, vai ficar 112 vezes x é igual a 160 vezes 56 vezes 10 ao cubo. Esse 112 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, aqui vai ficar 160 vezes 56 vezes 10 ao cubo, dividido por 112. 160 vezes 56, isso vai dar 8.960 vezes 10 ao cubo, dividido por 112. 8.960 dividido por 12, isso vai dar 80 vezes 10 ao cubo gramas. Só que a resposta do exercício, olha a unidade, não está em quilos. Para passar para quilos, basta você tirar esse 10 ao cubo.
80, 10 ao cubo gramas corresponde a 80 quilos. Beleza. Aí você corre e já vai na alternativa certa. Errei, acertei. Não, você errou. Por quê? Não é essa alternativa. É o que parece, mas não é. Por que não é? Porque ele informou lá no exercício isso aqui, ó, gente. Isso aqui é importante demais. É a pureza. Se você não considerar a pureza quando é dado no exercício, você vai errar. Então, o que você precisa fazer? Você tem que considerar isso. Ou seja, para obter 56 quilos de ferro, vai usar 80 quilos de óxido de ferro de verdade. Só que na hora da extração, não vem só os 80 quilos puro. Tem 20% de pureza, não é isso? Ele é só 80% de pureza. É uma quantidade alta. Então é o seguinte, você vai fazer a continha da seguinte forma. Pureza não é de 80%? Lembrar que 80% é a mesma coisa que 0,8, certo? Então quer dizer o seguinte, que a massa ela tem que ser multiplicada por 0,8 para dar um total de 80 quilos que eu obter. Então vai ficar o seguinte, a massa é igual a 80 dividido por 0,8. A massa que deve ser extraída, a quantidade certa vai ser 80 dividido por 0,8, que vai dar 100 quilos. Tá vendo? Que tem que ser uma quantidade de massa a mais para conseguir aproveitar. De 100 aproveita 80, porque tem 20% de impureza. Por isso tem que fazer essa continha. Então, a alternativa correta mesmo é letra B. 100 quilos. Muita gente errou essa questão, tá? Essa questão, ela requer uma atenção, ela testa se você leu o enunciado com atenção, se você sabe fazer cálculo considerando a pureza do elemento químico.